Top 6 celulares custo-benefício de 2025 na faixa dos R$1.000. Esse vai ser o tema do vídeo de hoje, então se já é do teu interesse, cola aqui. E não esquece de deixar o teu like e se inscrever no canal para ter mais conteúdos de qualidade como esse. Realme C75. E o primeiro da nossa lista, não o melhor, mas não o pior, talvez o mais importante, talvez não, enfim, vai de vocês, foi lançado em agosto de 2025, sim, ano atual e mês passado. É um celular relativamente novo no mercado, mas é muito lindo, convenhamos, né? E também é um ótimo celular intermediário nessa faixa de preço. Ele traz aí duas versões, 128 e 256 GB de memória, com entrada para cartão SD. O cartão SD que pode ter aí até 1 TB de armazenamento, então o armazenamento não vai ser uma coisa que tu vai se incomodar com esse celular. A capacidade de memória RAM dele é de 8 GB de RAM, mais 16 GB de memória dinâmica, que é uma memória virtual realizada por software. Ou seja, se tu somar no total, ele vai ter 24 GB de RAM, mas esses 16 não são tão bons, por assim dizer, como os R$8. Ainda assim, 8 GB de RAM para um celular intermediário já é muita coisa, é bem suficiente. O processador dele é um MediaTek Helio G92 Max, um processador octa-cores, trazendo obviamente 8 núcleos e que tem 288 mil pontos de score no AnTuTu, então ele vai dar conta do recado para a maioria dos aplicativos e jogos intermediários aí. Não vai rodar tudo no máximo a 60 FPS, mas vai dar bastante conta. O kit de câmeras dele traz uma câmera traseira de 50 megapixels com IA e uma câmera de selfie de 8 megapixels. Nada demais, mas bem decente esse kit de câmeras. E as câmeras da Realme, modéstia à parte, eu tenho um Realme 12 Pro Plus, são câmeras muito boas, então eu imagino que nesse carinha aqui não seja diferente. Inclusive, se quiserem que eu faça um review mais detalhado do meu celular em específico, deixem aí embaixo nos comentários para mim saber. A capacidade de bateria desse cara aqui é um pouco maior do que as baterias da lista, até porque ele é um celular mais novo, então o padrão de bateria já é maior, o que é uma coisa boa. A bateria dele tem quase 6.000 mAh de bateria, são 5.800. Fora o carregamento dele, que em watts eu acho que também é o maior da lista, são 45 watts de carregamento, que vão proporcionar aí mais ou menos 1h30 de carregamento com uma carga total. É um celular bem equilibrado em questão de câmera, processador, memória RAM, bateria. Cara, é o tipo de celular que é para tu comprar hoje e não precisar se incomodar por um bom tempo. Se o teu foco é basicamente usar o celular, não trabalhar com ele, não usar ele para tirar fotos, para jogar jogos, entendeu? Para esse tipo de situação vai ter outros modelos melhores, mas no geral ele é uma ótima opção. Principalmente por esse preço aqui, que é inacreditável. Agora, falando da tela dele, ela também não deixa nada a desejar. É uma tela IPS com uma resolução de 2400 por 1080 pixels, uma resolução Full HD+. E a taxa de atualização dele é de 90 Hz, fora o pico de brilho que é de quase 700 nits. E bom, como vocês estão vendo aí na tela, ele tem várias cores, sendo azul, dourado, preto, rosa e vermelho, que é quase um rosa também, mas modéstia à parte, é um vermelho muito bonito. Todas as cores desse celular eu gostei, inclusive são um celular muito bonito, cara, de verdade. E falando em sistema, ele já equipa o Android 14, que é um dos mais recentes, se não me engano. Eu acho que tem o Android 15 acima disso. Mas enfim, ele tem mais atualizações já planejadas e ele também tem a Realme UI 5.0, que é a versão do sistema mais atual da Realme. Resumindo, é um celular muito balanceado, ele é muito versátil. Pela faixa de preço, eu acho que não tem igual. Inclusive, ele tem bastante atualizações para chegar ainda, porque ele é um modelo desse ano, do mês passado. Então tem muita coisa para tirar dele ainda. E bom, como vocês estão vendo aí, a faixa de preço dele é em torno de R$1.000. Inclusive nessa versão aqui, nessa versão azul, ele fica abaixo de 1.000, que é o que entra na nossa lista, né? Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos ali, eu acho que não tem problemas, até porque em promoções todas as versões vão baixar de 1.000. E, inclusive a gente tá falando desse preço na versão de 256, que é a melhor versão, por assim dizer. A de 128 deve ser mais barata ainda. Motorola Moto G15. Por que não trazer uma marca já muito conhecida e renomada aqui no Brasil, né? Bom, esse carinha aqui também é desse ano, ele lançou em fevereiro, é um pouquinho mais velho que o Realme que a gente já viu, mas ainda assim é muito atual, né? Ele também traz versões de 128 e 256 de armazenamento com entrada SD, então é o mesmo padrão aí, SD de 1TB, 2TB, eu não sei quanto existe, mas tu pode colocar, enfim. Já na capacidade de memória RAM dele são 4 GB de RAM mais 8 GB de RAM Boost, ou seja, 12 GB de RAM. Essa RAM Boost é um tipo de armazenamento que ele
ele usa da memória, então ele vai tirar desses 256 GB para fazer 8 GB de RAM. Então, em teoria, essa RAM tende a ser mais rápida do que a RAM virtual do C75, porém ainda é mais lenta do que memória RAM normal, que nesse caso só tem 4 GB e é bem pouco. Porém, contudo, entretanto, somando os 4 com os 12, com os 8 já é suficiente, né? 12 GB de RAM aí, mesmo que a memória seja um pouquinho mais lenta, vai tancar bastante coisa. Para um celular desse nível, não vai te incomodar a memória RAM. E o processador desse cara aqui também é um pouquinho pior, é um MediaTek Helio G81 Extreme, também um octa-core, mas o score dele no AnTuTu é de 262 mil pontos. Já nas partes das câmeras, esse daqui traz uma câmera principal de 50 megapixels mais uma ultra-wide de 5 megapixels, além da câmera de selfie dele, que é de 8 megapixels. A capacidade da bateria dele é de 5.200 mAh, com um carregamento de 18 watts e o tempo de carga total de quase 2 horas. É uma bateria um pouquinho menor e um pouquinho mais lenta de descarregar, mas não deixa de ser uma bateria boa. E a tela dele é uma tela IPS LCD de 6,72 polegadas e resolução de 2400 por 1080p, também é uma Full HD Plus, assim como a do Realme. Mas o pico de brilho dessa daqui é um pouquinho maior, já tá na casa dos 1000 nits, que é bem ok, bem aceitável. E já na parte das cores dele, esse carinha aqui tem 4 opções de cores, porém é um adendo que eu tenho que falar, tá? A versão de 256 GB só tá disponível na cor grafite e na cor verde, já as cores azul escuro e verde claro são só para a versão de 128 GB. Por que é assim, eu não sei, né? Mas choremos e aceitemos, é o que tem. E na parte do sistema, esse carinha aqui usa o Android 15, que no último celular eu falei que eu não sabia se o 14 ou o 15 era o atual, agora já tô sabendo que é o 15, né? E também esse daqui usa a interface MyUX, que basicamente é a versão da Motorola do Android. Cada marca tem a sua versão. A Realme, por exemplo, tem a Realme, a Xiaomi tem a MIUI, tem a HyperOS. Enfim, essa daqui é a versão da Motorola. O que falam dessa daqui é que ela é uma versão mais próxima do Android do que das outras. Então pode ser que ela tenha menos personalização, não de um jeito ruim, entendeu? Ela é mais pura, não quer dizer que tenha tanta personalização assim. E esse carinha aqui na versão de 256 GB e 4 de RAM tá em torno de R$800. Já na versão de 128 ele tá um pouquinho menos, em torno de R$600 a R$700. É um celular que vale bastante a pena pelo kit que ele entrega, até mesmo por esse preço que é bem baixo. Fora que Mercado Livre e Amazon sempre dão a opção de parcelamento, então tu pode fazer até em 12 vezes de R$73 sem juros aqui no Mercado Livre, que é uma ótima ajudinha para quem tá com o bolso mais apertado. Samsung Galaxy A05s. Agora vamos falar de um carinha um pouquinho mais velho. Esse daqui já foi lançado em outubro de 2023. E em relação a outros modelos da lista, esse daqui tende a ser um modelo mais simples. Ele traz versões de 64 e 128 GB de memória, com expansão via micro SD, como eu já falei antes. Já na parte da memória RAM, ele também tem versões de 4 ou 6, só que, indo bem ao ponto, as versões de 128 e 6 GB de RAM são as versões que mais tem para vender, então é o que tu mais vai achar e é o que mais vale a pena comprar também. O processador desse carinha aqui é um Snapdragon 680, ele tem 8 núcleos e faz 260 mil pontos no AnTuTu. Já nas câmeras, esse daqui tem uma câmera principal de 50 megapixels, sensores macro e de profundidade de 2 megapixels cada e uma câmera de selfie de 13 megapixels. Falando em câmeras da Samsung, o pessoal fala muito bem isso, dá para saber que são câmeras de ótima qualidade em vários aparelhos, né? Na grande maioria, principalmente porque esse daqui é um aparelho da linha A, que é uma linha melhor mesmo sendo um aparelho de entrada. Dito isso, a câmera vai ser boa, tá? É o que eu tenho a dizer. A bateria dele é uma bateria de 5.000 mAh de bateria com carregamento padrão da Samsung, que tá até na linha Ultra, que é um carregamento de 25 watts. E o tempo de carga de 1h30, que não é tão ruim até, eu esperava menos, mas é bom. E a tela desse cara é uma tela PLS LCD de 6.7 polegadas, a resolução é a mesma das outras, 1240, aliás,
2400 por 1080p, uma tela Full HD+. Taxa de atualização também é a mesma, 90 Hz, bem mais fluida que o padrão de 60, e em celulares de entrada já estão vindos com essa taxa, que é uma coisa muito boa. Só que talvez gaste um pouquinho mais de bateria, mas vai compensar, cara. É mais fluidez para tu usar e é bem melhor. Esse daqui está disponível nas cores preta, prata e violeta, porém tem detalhes. Esse modelo aqui, ele tem processadores diferentes dependendo da cor, por isso que aqui na Amazon tem uma diferença muito grande de preço. A versão lilás está 900 e a preta está 600, por assim dizer. Porém, a versão que eu tô falando nesse vídeo seria a prata aqui, que traz um processador Snapdragon. E bom, como eu disse, esse carinha aqui é de 2013, então o sistema dele é um pouquinho mais desatualizado de fábrica. Ele traz um Android 13, porém, quando tu conectar ele na internet, a Samsung vai identificar que tem atualizações e ele já deve puxar Androids mais novos. O sistema dele aqui eu não consegui achar nas minhas buscas, mas eu imagino que ele use a One UI 4 ou 5, se bem que a 5 é mais recente, né? Então ele deve usar a One UI 4. E esse carinha aqui, na versão de 128 e 6 GB de RAM, ele tá por volta de 600 a 800 reais. Novamente, tomem cuidado, porque dependendo do celular, ele tem processador e memórias diferentes. Redmi Note 14 4G. Ah, mas todo mundo diz para não comprar a versão 4G. Sim, eu concordo. Inclusive, se vocês tiverem a chance de comprar uma versão 5G, comprem a 5G sem pensar duas vezes, porque a velocidade de conexão é bem maior. Porém, contudo, entretanto, como essa lista é focada em custo-benefício e a versão 5G desse carinha aqui é bem mais cara, em torno de 400 a 500 reais a mais, a gente vai usar esse modelo aqui. Até porque, falando em custo-benefício, se tu vai comprar um celular dessa faixa de preço, eu imagino que o 5G não vai te fazer tanta diferença. Mas, novamente, fica a teu critério, 5G é muito melhor. Voltando ao assunto, esse carinha aqui foi lançado nesse ano também, em janeiro de 2025, com as versões de 128 e 256 GB de memória, com suporte a cartão SD, e capacidade de memória RAM de 6 e 8 GB. 6 GB de RAM já é bem pouco para 2025, tá? Vai tancar para a maioria dos aplicativos, mas para jogos já vai dar uma engasgada. 8 GB de RAM é o ideal, é o suficiente. E esse carinha aqui traz o processador MediaTek Helio G99 Ultra. Eu acho que é o processador mais forte dessa lista, que é um processador octa-core que faz 450 mil pontos no AnTuTu. Na parte das câmeras, a gente sabe que a Xiaomi tende a não trazer câmeras muito boas, principalmente nos aparelhos intermediários dele. Esse daqui eu imagino que a câmera não seja lá essas coisas. Mas enfim, né? A câmera principal dele é de 108 megapixels com sensores secundários macro e de profundidade de 2 megapixels cada. Fora a câmera de selfie, que é de 20 megapixels. A bateria desse cara aqui também é bem grandinha, são 5.500 mAh de bateria e um carregamento de 33 watts, com tempo de carga total de 1 hora e 20 minutos. Na parte da tela, esse carinha aqui traria a mesma tela dos outros aparelhos dessa lista, porém essa tela aqui é melhor em dois fatores: taxa de atualização e o tipo de tela. Ela é uma tela AMOLED, cada pixel desliga por si só, então ela traz uma nitidez muito maior, qualidade de cores, fidelidade e tudo mais. E a taxa de atualização desse cara aqui é de 120 Hz, não são os 90 que nem dos outros aparelhos. É uma fluidez muito maior e uma qualidade muito maior. Fora o pico de brilho, que é bem maior, são 1800 nits. Então, na parte da tela, esse carinha aqui ganha de lavada. E na parte das cores, como vocês estão vendo aí, ele traz algumas variações de cores, sendo preto meia-noite, azul oceano, verde lima e algumas outras, como essa dourada aqui, que eu achei bem interessante. Já na parte do sistema, esse carinha aqui equipa o Android 14 e o sistema HyperOS da Xiaomi, que é um dos mais personalizáveis atualmente. E ele tem promessa de 4 grandes upgrades em sistema, não em segurança, né? Que todo mundo sabe que a autorização de segurança são para coisas importantes, mas não úteis no dia a dia. E esse carinha aqui varia de 900 a 1.200 reais, dependendo da cor e capacidade de memória dele, tá? Samsung Galaxy A16 5G.
Lançado em novembro de 2024 e trazendo 128 GB mais o cartão SD de armazenamento e capacidade de memória RAM de 4 GB, além de um processador Exynos 1330 octa-core. Esse carinha aqui faz 419 mil pontos no AnTuTu, é muita coisa. E a Samsung, ao contrário da Xiaomi, não peca em câmeras. Esse carinha aqui traz uma câmera principal de 50 megapixels, mais as câmeras secundárias de 5 e a macro e a câmera de selfie de 13 megapixels. Novamente, o pessoal tende a falar muito bem das câmeras da Samsung, nesse caso aqui não vai ser diferente. A capacidade de bateria dele é de 5.000 mAh com carregamento de 25 watts e tempo de carga de 2 horas. Realmente o que a Samsung peca nos seus celulares, na minha opinião, é a bateria, que é sempre o mesmo padrão, 5.000 e 25 watts. Agora, em contrapartida, as telas, meu amigo, essa daqui é uma Super AMOLED de 6.7 polegadas e resolução Full HD+, a mesma dos outros coleguinhas, porém a taxa de atualização desse aqui é de 90 Hz. Ou seja, é a mesma fluidez, mesma resolução com uma tela Super AMOLED, muita qualidade a mais. Está disponível nas cores cinza, azul claro, verde claro, azul escuro e verde escuro. E vem equipado de fábrica com o Android 14 e o One UI 6.1. E na versão de 128 GB dele, ele tá em torno de 700 a 900 reais. A versão de 256 fica beirando os 1.000 também. Eu iria na de 256, porque é pegar o que já é bom e melhorar mais ainda. E por último, mas não menos importante, temos o Moto G35. Esse celular que foi lançado em outubro de 2024, trazendo versões de 128 e 256 GB de memória, além de uma capacidade de memória RAM de 4 GB de RAM com 8 GB de RAM Boost. Na parte da memória RAM é o mesmo sistema que equipa o G15 que a gente falou mais cedo, tá? Porém, o processador desse carinha aqui é bem melhor, é um Unisoc T760. Quem já ouviu falar de Unisoc provavelmente lembra de coisa ruim e antiga, mas esse carinha aqui é um caso à parte e é bem recente e muito bom. No caso, ele faz 423 mil pontos no AnTuTu, que para um celular intermediário é muita coisa. Falando dessa lista, é um dos melhores da lista, né? Tem o que? Tem o A16 e o Note 14 Pro, que são processadores parecidos em questão de pontuação no AnTuTu, então dá para dizer que é um processador muito bom. Na parte das câmeras, a Motorola também tende a trazer câmeras muito boas, mesmo em aparelhos intermediários, e nesse caso aqui, eles trazem uma câmera traseira de 50 megapixels e uma câmera de selfie de 8 megapixels. A capacidade de bateria desse cara aqui é de 5.000 mAh e carregamento de 18 watts, com tempo de carga de em torno de 2 horas. Já na parte da tela, esse cara aqui também traz uma tela Full HD+, de 6.7 polegadas. Porém, assim como a do A16 e a do Note 14 Pro, ela é uma tela com taxa de atualização de 120 Hz, muito mais qualidade e muito mais fluidez. Fora o pico de brilho desse aqui, que é de 1000 nits. Ela só peca em ser um painel LCD e não uma tela OLED. Esse carinha aqui está disponível nas cores grafite, verde, cinza e coral, dependendo da versão e da capacidade de armazenamento. E esse daqui já equipa o Android 15 e também utiliza a interface MyUX da Motorola. E na versão de 128 GB de RAM, ele está custando em torno de 800 a 900 reais. A versão de 256 fica em torno de 1.000 a 1.100 reais. Ambas elas valem muito a pena, mas se for para escolher, escolha a melhor, obviamente. E fechamos por aqui, né? Essa foi a lista de hoje, trouxe 6 celulares ótimos em custo-benefício e qualidade também, então qualquer um que vocês escolham aí vai suprir bem. Deixem aí nos comentários se eu esqueci de falar alguma coisa ou se eu esqueci de algum celular muito importante também. Eu quero ouvir muita opinião de vocês, cara. Não deixem de comentar. E também, já que a gente tá falando disso, não deixem de deixar o seu like e se inscrever no canal para ajudar a gente a trazer mais conteúdos de qualidade como esse e crescer junto. Valeu!